exatos 3 anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretava pandemia da Covid-19 em todo o mundo. Exatamente. Avanços, infelizmente, mortes, falhas, lacunas. Foram vários os fatores. Mas sobre este assunto, claro, a gente conversa agora com o professor Flávio Fonseca, ele que é do Departamento de Microbiologia da UFMG. Doutor Flávio, muito bom dia, obrigada por falar conosco, viu? Nesta manhã de sábado, nesta data que marca então os 3 anos desde que a OMS, decretou pandemia da Covid-19 no mundo. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do Band News. Bom, professor, antes de mais nada, obviamente, a gente lamenta, os milhões de mortes, os milhões de casos da Covid-19, mas como é que o senhor avalia esses 3 anos, hein, doutor, da pandemia? O que avançou? No que falhamos? O que podemos fazer de diferente caso um dia surja uma nova pandemia? Qual é a sua análise, professor, desses 3 anos aí de pandemia da Covid-19? Então, Luciana, é uma mistura de emoções, é uma situação realmente interessante. Quando a pandemia começou, lá em 2020, imediatamente as pessoas se lembraram da pandemia da gripe espanhola, que durou 3 anos, no início do século XX, 1917, 18, 19. A gente falou, não, com o que a gente tem de avanço da medicina, da ciência, nós vamos controlar essa nova pandemia numa velocidade muito mais rápida, vai ser uma coisa muito mais leve. E não foi. Isso nos mostra que, na verdade, o controle, o entendimento de uma pandemia, ele vai muito além do que a gente determina como potencial científico que a gente tem, potencial médico que a gente tem. São muitos outros fatores. Ao longo dessa pandemia, a gente teve que conviver com situações muito inusitadas, como a batalha quase que constante entre a ciência e a anticiência, as chamadas fake news, que certamente trouxeram muito resultado negativo no combate à pandemia. Nós tivemos que aprender novas formas de interrelacionamento, se a gente comparar com 1920, por exemplo, a população mundial era muito menor do que a gente tem hoje, então as interações sociais que nós temos hoje, graças à globalização, são muito mais intensas. A própria população mundial é muito maior, então a possibilidade de interação entre as pessoas é muito maior. Nós tivemos que reinventar as nossas relações sociais, de trabalho, de família, para poder preservar a vida das pessoas que apresentavam mais possibilidades de desenvolver doença grave. Então, isso tudo foi um aprendizado muito difícil. Houve falhas, houve momentos em que a gente não soube, eu falo como humanidade, a gente não soube conduzir de maneira, vamos dizer assim, equânime, uma situação no mundo inteiro. Por exemplo, se tinha países que tiveram acesso muito rápido a 3 vezes o número de vacinas que eles precisavam, enquanto a gente via países em continentes menos desenvolvidos que não tinham acesso nenhum à vacina, e isso contribuiu para a manutenção dos níveis elevados de doença grave, de morte no mundo, de surgimento de variantes importantes. Então, assim, por isso que eu falo que foi uma mistura de emoções. Talvez a gente tivesse muito menos preparado do ponto de vista médico e científico do que a gente imaginava estar. E isso foi um alerta para que a gente possa conduzir no futuro de forma mais objetiva, mais humana, mais equânime, porque, infelizmente, as condições que a gente tem, a própria no mundo que a gente tem hoje, esse mundo globalizado, de intensa interação com o meio ambiente, nem sempre positivo, isso propicia o surgimento de novos vírus, de novos patógenos, que podem eventualmente causar uma nova pandemia, infelizmente. Uhum. Bom, professor, sobre a vacina, hoje nós temos aí a bivalente, já sendo aplicada aqui no nosso país. A eficácia da vacina, conforme você comentou, conforme o senhor comentou também, a eficácia da vacina, ela foi comprovada, professor? Não há sequer nenhuma dúvida em relação à eficácia não só da vacina contra a Covid-19, mas das vacinas de uma forma geral.
Zero dúvida, Luciana. Hoje a gente é consensual entre as pessoas que têm conhecimento técnico, né? Porque há muita discussão não técnica e que às vezes, né, enviesa para lados políticos, enfim, não vem ao caso aqui. Mas do ponto de vista técnico, científico, não há nenhuma dúvida. As vacinas foram e são o instrumento mais importante que a gente tem no controle dessa pandemia, né? É claro que elas não são vacinas ainda absolutamente infalíveis, né? No sentido de que elas não dão uma cobertura de 100% de proteção, mas nenhuma vacina dá, né? A gente não tem hoje, se a gente avaliar o nosso Programa Nacional de Imunização, não tem nenhuma vacina que alcance essa eficácia de 100%. Então isso é normal. E no futuro, né, a gente deve ter a geração de vacinas com potenciais de eficácia mais intensos. Agora, uma coisa que é certa, né, além de ser um instrumento importantíssimo no controle da pandemia, elas são absolutamente seguras, né? Diferentemente de 1920, 1950, né, de anos atrás, hoje a principal a preocupação dos órgãos reguladores, né, a Anvisa, a ANS, né, que é o órgão europeu, o CDC, que é o órgão americano, todos esses órgãos, a principal preocupação deles é a segurança. Então, nenhuma vacina seria liberada para uso humano se elas não fossem absolutamente seguras, e elas são, por isso elas foram liberadas, né, para uso humano. É claro, como qualquer remédio, e vacina é um remédio, né, elas podem ter efeitos adversos, que são eventos raros, né? Então, a vacina é, sim, absolutamente segura e extremamente eficaz dentro das limitações que elas têm de controlar, principalmente, doenças graves e mortes, que é o principal objetivo dessa vacina. No futuro, com tempo para a gente estudar, pode ser que surjam vacinas mais eficazes para controlar qualquer infecção, né? A infecção leve, a branda e também a grave, que é o que as vacinas atuais fazem. Mas elas são absolutamente seguras e essenciais no controle da pandemia. Isso é uma preocupação, porque no início o Brasil teve dificuldade para ter acesso à vacina. Quando a vacina chegou, nós atingimos, graças à capilaridade, né, e à potência do SUS, nós atingimos uma cobertura vacinal nas primeiras doses muito elevada, e agora nas doses de reforço isso caiu com o retorno dessas fake news, né, dessa discussão que não leva a nada. Então a gente precisa retomar essa confiança nas vacinas para a gente manter a Covid sob controle, porque ela não vai sumir, ela vai ser controlada, é diferente. Professor Flávio da Fonseca, do Departamento de Microbiologia da UFMG, para você que está chegando agora à Band News FM. Professor, a nossa ouvinte Sônia, final de telefone 7064, ela pergunta se um dia o vírus, né, da Covid-19 poderá deixar de existir ou se a gente vai conviver com ele para o resto da vida. Então, essa é uma pergunta importante e né, repetidamente feita, né? Quando a pandemia da gripe espanhola surgiu em 1918, as pessoas falaram, não, agora ela acabou a pandemia no final de 1920 e a gente está livre desse vírus. Nunca mais a gente ficou livre do vírus, né? O H1N1, que é o vírus que causou a pandemia de influenza, permaneceu com a população humana durante todo esse século, né? Então, assim, é um pouco de exercício de imaginação, porque a gente não tem bola de cristal, mas é muito provável que esse vírus, que se adaptou muito bem à população humana, não desapareça mais. Ele vai continuar circulando, ele vai deixar de ser, em algum momento, vai deixar de ser uma pandemia, lembrando que a gente ainda vive uma pandemia, né? Mas ele vai se transformar num vírus endêmico, esse que circula em determinadas épocas do ano, né? Mas é improvável que ele desapareça. A gente vai conviver provavelmente por muitos e muitos anos. Quantos eu não sei, talvez para sempre, não sei, né? Mas pelo menos no curto e médio prazo a gente deve continuar convivendo com o vírus SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19. Professor, a gente já no finzinho aqui, né, da nossa conversa, da nossa entrevista, o nosso ouvinte João, pai de 3 filhos aqui com idades entre 8 meses e 7 anos, ele perguntando para o senhor sobre a eficácia e os perigos ou não da vacina para a criançada, né? Porque ele, como pai, ficou meio que receoso de colocar os filhos, né, para vacinar, de acordo com a convocação aí do município. Mas em relação à criançada, né, professor, a vacina, a doença, qual é o cenário, qual é a análise do senhor? João. Então, eu vou repetir, né? A vacina,
toda vez que ela é liberada para uma determinada faixa etária, é porque ela foi exaustivamente testada e foi apresentada uma documentação tal para os órgãos regulatórios que convenceram os órgãos regulatórios a falar, não, de fato, pela documentação, pelos estudos que foram feitos, e não são estudos pequenos, são estudos com bilhões de pessoas, né? Esses estudos mostram que a vacina é segura para essa faixa etária, então nós podemos. Então o que eu falo para os pais? Né? Confiem nos órgãos regulatórios, que são órgãos extremamente competentes, são órgãos que transcendem governos. A Anvisa, né, existia a Anvisa no governo passado, a Anvisa continua existindo nesse governo com o mesmo fim, com as mesmas pessoas de carreira, né, embora possa mudar direção, mas os técnicos são permanentes e eles continuam avaliando de forma competente. Então, acredite, né, não apenas na Anvisa, acredite, né, no FDA americano, acredite no ANS europeu, que continua liberando essas vacinas para as faixas etárias. Então, se liberou para uma faixa etária de 5 a 10 anos, então é porque ela é segura e é eficaz. Confie na vacina. É claro, como eu falei, toda vacina é um remédio. Todo remédio, se você tomar uma aspirina, você pode ter um efeito adverso raro, né? Por isso que ela é liberada para a população, porque os efeitos adversos são raros. Ah, mas se eu tiver esse efeito adverso, ele deixa de ser raro e passa a ser, né, importante para mim. Esse é um risco, tá? Todo medicamento, toda vacina pode trazer um risco-benefício, né? E quando o benefício é muito maior do que o risco, como é o caso da vacina, passa a valer a pena a utilização. Perfeito. Bom, doutor Flávio Guimarães da Fonseca, do Departamento de Microbiologia da UFMG. Professor, suas considerações finais, por gentileza. Então, só para a gente, ontem eu tive uma reunião muito interessante e ilustrativa, Luciana. Nós nos reunimos com especialistas da Rede Vírus, que foi uma rede montada durante a pandemia pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós estávamos discutindo as ações que nós vamos fazer agora para a gripe aviária, que está rondando a gente, que pode se transformar. Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Então, assim, claro, foi muito doído, muito sofrido, mas a gente tem que aprender, sair melhor dessa pandemia do que a gente entrou nela. E são esses tipos de coisas que a gente vai levar para frente como né, o que ficou de bom, né? Esse aprendizado que a gente teve, e a gente vai usar esse aprendizado para não ter tanto sofrimento no futuro. Exatamente. Professor Flávio da Fonseca. Professor, eu, Luciana Viana, em nome de toda a equipe da Band News FM, em nome do Grupo Band Minas, agradeço demais, sempre, pelo senhor sempre nos atender, esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas dos ouvintes, né, ao longo desses 3 anos, diante de uma situação, de uma coisa que a gente não tinha sequer nenhum conhecimento e aquele bombardeio de informações. Então, o senhor e todos os especialistas foram realmente muito importantes, fundamentais. Aprendemos muito, viu? Com todos vocês. Então, aqui o nosso agradecimento, meu abraço apertado, muitas bênçãos, muita luz, aí muita sabedoria para que a gente siga avançando e colaborando sempre, né, professor? Para um mundo melhor, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Isso mesmo, Luciana. E a imprensa, vocês sempre parceiros importantes para levar essa informação de qualidade para o público que precisava saber, né? Então a gente forma um time muito bom. É um prazer trabalhar com vocês. É o nosso papel, né? Bom, professor, um excelente sábado, um fim de semana aí repleto, né? De bons momentos. Eu preciso só falar uma coisa com o senhor. Eu tive a oportunidade, né, de entrevistá-lo pessoalmente, mas eu não falei não, que eu fiquei meio sem jeito, meio tímida. Mas o senhor sempre me lembrou o Marco Túlio do Jota Quest, viu? O senhor aparecer na tela, eu já lembro do Marco Túlio do Jota Quest. Já me falaram, Luciana. Ah, sabia, não é só sabia. Sua impressão. Professor, beijo pro senhor, felicidades, viu? Tudo de bom. Beijo grande, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, sempre.